Boa tarde, meus caros. Me ouvem bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa Pronto. tarde, professor. Então vamos lá. Em relação aos capítulos que eu indiquei, que vocês dessem uma lida para eu comentar sobre eles hoje, vocês deram uma lida no capítulo 6, o de arcos notáveis. Sim ou não? Não? Bom, o resumo daquele capítulo, não vou nem mostrar ele aqui, é só o seguinte. Aquele capítulo é só para dizer que se você estiver querendo calcular o seno de alguma fração de π, uma coisa dessa forma aqui, certo? Não só o seno, certo? Mas se você estiver querendo calcular o seno de π sobre n, basta você fazer o quê? Você pegar um polígono regular de n lados, certo? Pega um polígono regular de n lados, calcula quanto que mede o comprimento de um lado desse polígono, e aí o seno de π sobre n vai ser justamente, né, o seno de π sobre n vai ser justamente metade da medida desse lado aqui. Tá certo? Esse é o resumo do capítulo 6. Beleza? É por isso que ele inicia o capítulo com um teorema lá, fazendo a demonstração, né? De que isso daqui é verdade, uma demonstração, falar nisso, bem trivial, bem simples, mas que esconde umas coisas que não são tão simples assim, certo? Porque calcular a medida do lado de um polígono regular, embora pareça que sempre é uma coisa, embora pareça que é uma coisa simples, nem sempre é simples não, tá certo? Nem sempre é simples. E eu acho até que eu vou reforçar essa ideia mostrando algumas coisinhas aqui que geram dificuldade. Eu vou mostrar já a tela, certo? Deixa eu procurar aqui primeiro. Vou mostrar a vocês o que é que eu quero dizer com dificuldade aqui. Só um instante. Então vamos lá. Deixa eu ir no capítulo para eu falar dele alguma coisa, certo? Ó, o capítulo era esse, certo? Arcos notáveis. O capítulo trata essencialmente do cálculo disso aqui, certo? Do seno de π sobre n. No cálculo de seno de π sobre n, esse ln que aparece aqui, ele é a medida do lado do polígono regular de n lados, inscrito na circunferência, tá certo? É esse teorema aqui. Então, aí ele faz a demonstração, pega a figurinha e tal, e aí prova que seno de π sobre n de fato é metade do comprimento do lado, certo? Do polígono regular, de n lados. Certo, E professor. aí, e aí, como aplicações, ele vai calcular algumas coisas, né? Como, por exemplo, os valores das razões trigonométricas de π sobre 3.
O que que ele quer dizer com isso? Ele vai calcular quem é seno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3, tangente, cotangente, secante, cossecante. Tá certo? Como a gente viu numa aula anterior, se você sabe, por exemplo, qual é o valor do seno e sabe em que quadrante o ângulo está, você sabe quem é o cosseno, quem é a tangente, quem é a secante, quem é a cossecante, quem é a cotangente, concorda? Sabendo uma dessas coisas, você sabe todas as outras. Beleza? Sim, professor, Então, o concordo. que que acontece aqui? Então, um exemplo, né? Por exemplo, o que é que ele está chamando de aplicações aqui nesse capítulo? Então, ele está querendo calcular quem é seno de π sobre 3, que a gente já sabe, né? Quanto que é. Mas como é que ele fez aqui? Seno de π sobre 3 vai ser o quê? Metade da medida do lado do triângulo inscrito numa circunferência, que ele está pegando de raio 1. Tá certo? Beleza? Beleza, Então, professor. se você fizer a continha usando o Teorema de Pitágoras, você descobre qual é a medida do lado, e aí você pega metade dessa medida, esse é o valor do seno de π sobre 3. E aí é onde ele chegou em raiz de 3 sobre 2. Beleza? E aí observe ó, que para calcular cosseno de π sobre 3, para o cosseno, aí ele já usou aquela relação fundamental, né? Que a soma dos quadrados de seno e cosseno é igual a 1. Beleza? Deixa eu mudar a tela. Pronto. Tá certo? E aí o que que acontece aqui também é que como o ângulo π sobre 3 é um ângulo que está no primeiro quadrante, né? Então o cosseno é positivo, por isso que do mais ou menos a raiz de 1 menos seno ao quadrado, ele pegou só a raiz positiva. Beleza? E aí como a tangente é seno sobre cosseno, então fazendo quociente, aí você tem o raiz de 3. Aí vai para valores das razões trigonométricas de π sobre 4. Aí o que é que ele faz? Pega um quadrado inscrito, certo? Sabendo que o raio vale 1, por exemplo, aí você tem a medida do lado desse quadrado e aí calculou. Quem é o seno de π sobre 4? Vai ser metade da medida do quadrado. E aí, conclusão, a raiz de 2 sobre 2. E é a mesma coisa para cosseno de π sobre 4. Né? Você usa o fato que você já sabe quanto vale o seno. Aí você obtém um cosseno e obtém a tangente. Aí vai para π sobre 6. Vejam que o capítulo foi só isso, certo? De calcular quanto que é seno, cosseno, tangente, etc. de π sobre n. Tá certo? E note que para esse cálculo você está tendo que calcular a medida do lado de um polígono de um polígono de n lados. E aí no caso de π sobre 6, então você vai ter que pegar um hexágono, certo? No caso do hexágono, ocorre que a medida do lado do hexágono é igual à medida do raio da circunferência, certo? E aí você vai ter π sobre 6 é igual a metade da medida desse lado, então, tomando uma circunferência de raio 1, você vai ter isso daqui, certo? E aí ele calcula cosseno de π sobre 6 e por aí vai. Aí ele fez essa tabelinha aqui, a tabelinha que a gente já conhece, né? Certo? Que tem as musiquinhas aí. E aí, onde que começa a ter problema? Por exemplo, se a gente for calcular o seno de π sobre 5, aí no caso de π sobre 5, você vai ter que calcular a medida do lado de um pentágono, tá certo? E aí, olha para a medida do lado de um pentágono como que é. E você pensa, que achei isso? De onde você obteve um negócio desse, né? E olhe no caso do decágono, né? Um polígono regular de 10 lados. Ó. Então,
Você pensa, não, mas embora o negócio aqui não seja tão bonitinho assim, né? Seja meio feinho, deve ser difícil calcular isso, né? Aí vamos lá. Aí vou pegar agora o livro de geometria da mesma coleção, Fundamentos de Matemática Elementar, para mostrar a vocês que às vezes a coisa não pode não ser tão simples, certo? Então, por exemplo, tem um capítulo, tem uma seção aqui que é essa, né? Que é o cálculo de lado e apótema de polígonos regulares, certo? Aí, o que é que ele vai fazer nessa parte do livro? Vai calcular, ó, medida do lado e apótema para quadrados, certo? Para hexágono, para triângulos, certo? E aí ele vai fazer a conta, por exemplo, para o decágono. Aí note que para o decágono, eu não vou detalhar a conta não, certo? Mas para o decágono, por exemplo, ele já começa a fazer uma série de considerações aqui a respeito dos triângulos que são formados, né, quando a gente divide a nossa circunferência em 10 partes iguais. Aí quando você liga o centro a cada um dos vértices, aparecem esses triângulos, né? Aí ele começa a fazer considerações a respeito desses triângulos aí, e fazer conta, e fazer umas coisas aí para concluir a seguinte coisa. Isso daqui, ó, certo? Que a medida do lado do decágono tem essa relação aqui com a circunferência, com o raio da circunferência. E a Professor, isso partir aí é dessa de relação qual volume? é o volume 9. Anote aí. Eu não sei se eu acho que vocês não usam ele, né, durante o curso de geometria plana, mas é um livro muito bom também. Essa coleção inteira é muito boa, né? Como é o nome do livro? É o de geometria plana. Fundamentos de O professor matemática elementar. demonstrou essa forma. Ah, sim, Foi? sim, entendi. Ele Foi. demonstrou uma forma dessa que calculava o lado e o apótema de qualquer polígono. Acho que foi essa forma que ele demonstrou. Pronto, então melhor ainda. Então é melhor ainda que vocês já tinham visto isso. Então vocês já sabem mais a fundo do que o que eu estou comentando aqui, o quanto que nem sempre é uma tarefa simples calcular essas medidas, né? Tá certo? Aí no caso do decágono aqui, por exemplo, você chega nessa relação que te dá uma equação de segundo grau que resolvendo você obtém a medida do lado do decágono. E aí a partir da medida do lado do decágono, ele faz também do pentágono. Cadê? Acho que ele faz mais para frente. E aí note que no caso do pentágono, ele também começa a fazer uma série de observações com relação aos triângulos que aparecem e etc. Certo? E aí faz uma ruma de conta para concluir isso daqui, ó. Beleza? Certo? Certo, professor. E aí no caso né, no caso geral, um polígono de n lados, a gente consegue essa formulazinha aqui para o apótema e o lado, né? Uma relação entre apótema e lado. Beleza? Bom, enfim. Então, essa tarefinha aqui, né? Esse capítulo ele fala assim: arcos notáveis, calcular seno, cosseno, tangente de π sobre n, né? Mas não é uma coisa assim, né? Tão elementar, não, né? Tá certo? Inclusive tem essa formulazinha aqui que é interessante também, né? Dá para provar por indução essa fórmula. Mas enfim, o capítulo era só isso. E de resto é exercício e tal. E aí vamos entrar no capítulo que eu quero hoje, que é redução ao primeiro quadrante, que é outro capítulo que é bem simples também. Certo? Esses capítulos que tratam de redução ao primeiro quadrante,
da definição, daquelas definições que eu dei na aula passada sobre seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, esses capítulos, eles são, eu diria, mais importantes do que o capítulo que vai falar de função trigonométrica. Porque função trigonométrica, você vai definir como sendo o quê? É uma função que para cada x vai associar um número real dado por seno daquele x, cosseno daquele x, pela tangente, aí você vai ver gráfico e etc. Mas o que importa, as maiores dificuldades que vocês encontram com funções trigonométricas é justamente com as propriedades que existem, né, para a função, para tangente, para o cosseno, para o seno, para secante, cossecante, cotangente, as propriedades dessas, dessas coisas é que complicam, né? É que nem, por exemplo, quando a gente está estudando função exponencial, o que complica no estudo de função exponencial? São as propriedades da exponencial. Tá certo? Não é se eu estou olhando a exponencial como uma função. Olhar como função não é o problema. Tá certo? O problema são as propriedades que aquela expressão que define a função tem. Tá certo? Então, seguindo aqui. Então, redução ao primeiro quadrante. O seno de x, o cosseno do x, a tangente de x, secante, cossecante, cotangente, para qualquer ângulo x, você sempre pode pensar no seno desse x ou outra coisa como o seno de algum outro ângulo, de algum certo ângulo que está no primeiro quadrante, certo? Você pode pegar um ângulo qualquer e esse ângulo, o seno desse ângulo, terá alguma relação com o seno de um ângulo que está no primeiro quadrante, ou com um seno ou com um cosseno, tá certo? E o que acontece? O que são essas tais reduções? Então a gente vai fazer a redução do segundo para o primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro quadrante e do quarto para o primeiro quadrante, tá certo? E dentro do primeiro quadrante ainda, você vai ter a redução do que está entre 45 e 90, você ainda consegue reduzir para o que está entre 0 e 45 graus. Então, na verdade, você pode fazer uma redução não só ao primeiro quadrante, como reduzir tudo a o que ocorre nos ângulos entre 0 e 45 graus. Então, vamos lá, redução do segundo ao primeiro quadrante. A redução se baseia nisso daí, ó. Aí eu vou explicar essa figurinha. Qual é a ideia, ó? Digamos que você pegue um ângulo qualquer aqui no segundo quadrante, certo? Vou chamar esse ângulo aqui de x. Beleza? A ideia é o quê? Você traça então aqui uma paralela ao eixo x. E aí você tem esse carinha aqui agora. Vou chamar isso aqui de y. Então, observe que o seno de x e o seno de y, eles são iguais, né? Tá certo? Sim, professor. Considerando isso aqui uma paralela, né? Paralela, no caso, a esse eixo, né? Se é paralelo, então eles têm o mesmo seno. E aí você tem que observar, ó, qual é a relação, então, que existe entre o ângulo x e o ângulo y. Esse ângulo y aqui, reparem que ele é o mesmo daqui, ó. Por que isso? Porque esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui, eles são iguais, né? Então, esse ângulo aqui vai acabar sendo igual a esse, tá certo? Então, esse ângulo y aparece aqui. E aí, o que acontece? O ângulo x mais o y está dando o ângulo raso aqui, né? Então, x mais y é igual a π. Beleza? E aí, o que a gente sabe? Bom, o seno
de x é igual ao seno de y. Portanto, a gente vai ter que o seno de botar no lugar do y, vou colocar o π menos x, né? Então, a gente vai ter essa relação aqui. Certo? Se o ângulo está no segundo quadrante, então você faz essa redução aqui, ó. Se o x está no segundo quadrante, então é verdade que o seno dele é igual ao seno disso aqui, certo? E aí esse ângulo é um ângulo que vai estar no primeiro quadrante, beleza? Beleza, professor. No caso do cosseno, mesma coisa. Só que aí o que acontece, ó? Aqui estaria o cosseno do x, certo? Aqui está o seno, né? Mas aí o que acontece? O cosseno de x, qual é a relação dele com o cosseno do y? Os valores são iguais a menos do sinal, né? Certo? Sim, professor. Então, o que a gente sabe é que o cosseno do x é igual a menos o cosseno do y. E, portanto, a gente vai ter que o cosseno do x vai ser igual a menos o cosseno de π menos x. E aí, você tendo essas duas coisas aqui, né? Aí você tem, por exemplo, que a tangente de x vai ser a mesma coisa que o quê? Vai ser seno sobre cosseno, que é a mesma coisa que seno de π menos x sobre menos cosseno de π menos x, o que vai nos dar menos, aí vai ficar seno de π menos x sobre cosseno de π menos x, vai ser tangente de π menos x, né? Beleza? Professor. Então, essa é a redução para tangente no caso de redução do segundo para o primeiro quadrante. Então, redução para o primeiro quadrante é só isso. É só você observar que, para qualquer ângulo que você pegar aqui no segundo quadrante, você traça essa paralela e aí tenta relacionar o ângulo que você tem com o ângulo, com um certo ângulo aqui que está no primeiro quadrante, certo? E a relação é essa daqui, ó. Beleza? Beleza, Então professor. vejamos mais. Redução do terceiro para o primeiro quadrante. Como é que fica? Deixa eu voltar aqui no livro. E só para ilustrar, né, tá aqui as relações, ó. A relação entre os dois ângulos, ó, é essa. Tá aqui o seno e o cosseno. Portanto, tá aqui tangente e aí, claro, as outras coisas, né, seguem triviais, ó. Certo? Bom, e aí, claro, você usa isso para resolver algumas coisas, né? Beleza? Depois a gente vê isso. Redução do terceiro para o primeiro quadrante. Então, agora a gente se baseia nesta outra figurinha aqui, ó. Então, como é que a gente reduz, então, do terceiro para o primeiro? Você pega, então, um ângulo qualquer no terceiro quadrante. Então, o ângulo é esse daqui, ó, o ângulo X. Beleza? E aí, qual é a ideia? Você prolonga esse cara até obter um ângulo correspondente aqui no primeiro quadrante. Aí você tem que relacionar x com y, tá certo? Qual é a relação aí? Aí observe o seguinte, ó. O ângulo x ele vai se relacionar com o ângulo y da seguinte forma. Note que, primeiro, esse ângulo y aqui, ele é o mesmo que esse daqui, não é isso? Porque são ângulos opostos pelo vértice, né, no cruzamento de duas retas. Beleza? Então aqui é y também. E aí você nota a seguinte coisa: o ângulo x
ele é igual a π mais o ângulo y, não é isso? Note que o ângulo x é esse ângulo todo aqui, ó, Sim, professor. certo? Então, o ângulo x ele é igual a π mais o y. Então, a relação que existe entre x e y é esta aqui. Beleza? Beleza. Ou, se preferir, x menos π é igual a y. A outra coisa que agora tem que ser observada é o seguinte. Qual é a relação entre o seno de x e o cosseno de x com o seno do y e o cosseno, desculpe, aqui, cosseno do y e o seno do y, né? Qual é a relação que existe? Beleza? Beleza. Aí o que No que caso, acontece? Diga. Aí o que que Não, não, acontece, ó? professor. Esse comprimento aqui, ele é igual a esse, né? Sim ou não? Sim, professor. E esse comprimento aqui, igual a esse. Então, vê só. No primeiro quadrante aqui, esse comprimento é o cosseno do y. E nesse outro caso aqui, esse comprimento é o cosseno do x. Então, qual é a relação? É que o cosseno do x e o cosseno do y, eles são iguais, mas têm sinais diferentes, né? Beleza? Um está à esquerda do zero e o outro está à direita do zero, né? E no caso do seno é a mesma coisa, né? Esse comprimento aqui é o seno do x, esse comprimento aqui é o seno do y. Então a gente tem que o seno do x é igual a menos o seno do y, né? E aí disso aqui a gente tira o quê? Que, por exemplo, seno de x é igual a menos o seno é igual a menos o seno de x menos π, né? E o cosseno de x é igual a menos o cosseno de x menos π. Não é isso? Sim, professor. Eu estou substituindo, né? Y por x menos π. E aí você vai ter a tangente, a cotangente e as outras coisas, certo? Beleza? Mas assim, para você fazer redução, o que eu quero que vocês sempre tenham em mente é que se o ângulo estiver no segundo quadrante, você procura o correspondente no primeiro dessa forma. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, você procura o correspondente no primeiro quadrante dessa forma, certo? E aí você sempre vai tentar relacionar, né? O ângulo que você tem com o ângulo correspondente lá do primeiro quadrante, tá certo? Tentar estabelecer uma relação desse tipo aqui, ó. Algo assim. Beleza? Que no caso do segundo quadrante, qual é? É que a soma vai dar π, isso no primeiro quadrante. Oh, desculpe, no segundo quadrante, né? No terceiro quadrante, qual foi a relação? É que o x mais π é igual a y, ou seja, a diferença é igual a π, certo? E agora a gente vai para o quarto quadrante. No quarto quadrante, como é que a gente faria? Se eu pegar um ângulo qualquer aqui no quarto quadrante,
Eu vou procurar um correspondente no primeiro quadrante fazendo o quê? Subindo uma vertical aqui, ó. Certo? E aí a questão é, qual é a relação entre esse ângulo Y e o ângulo X? Qual é a relação? Aí você vê a seguinte coisa, ó, esse triângulo e esse, eles são iguais, tá certo? Então, esse ângulo aqui, ele também é Y, beleza? E aí note que, quando você pega o ângulo X e soma com Y, o resultado é uma volta completa, né? É igual a 2π, sim ou não? Então, no caso do quarto quadrante, qual é a relação? É que quando você soma x com y, o resultado vai ser 2π. Beleza? E o que mais? E o que mais? Aqui, você tem que o cosseno do x e o cosseno do y são iguais, certo? E se aqui é o seno do x, aqui está o seno do y, né? Beleza? E aí, como esse comprimento aqui e esse é o mesmo, então a relação entre seno de x e seno de y é que um é igual a menos o outro, né? Eles são iguais a menos de sinal, tá certo? Então a gente tem isso daqui e a gente vai ter isso daqui. Beleza? E aí, dado isso e essa relação, aí o que é que a gente vai ter? É que o seno de x é a mesma coisa que menos seno de 2π menos x, e o cosseno de x é igual ao cosseno de 2π menos x, né? Beleza? Beleza, professor. E aí, no caso da tangente, como é que fica? Por causa desse sinal de menos aqui, né? Vai ficar menos tangente de 2π menos x, né? Certo? E aí, só para fazer mais alguns. No caso da secante. Secante é 1 sobre cosseno, né? Certo? Aí secante vai ser 1 sobre cosseno. Aí como cosseno é igual a isso daqui, então eu vou ficar com 1 sobre o cosseno de 2π menos x, que vai ser igual a secante de 2π menos x. E no caso da cossecante, vai ser a mesma coisa, mas tem esse sinalzinho aqui, né? Então vai ficar menos cossecante de 2π menos x. E cotangente? Cotangente é apenas 1 sobre tangente, né? E aí, como a tangente é igual a isso daqui, então tem esse sinalzinho de menos aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos a cotangente de 2π menos x, né? Beleza? Simples, né? A ideia é só isso. A ideia é só essa. Certo? Então, aqui era a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Essa é a redução do quarto para o primeiro quadrante. Está aqui a relação, ó. A soma dos ângulos dá 2π. Certo? E o que mais agora? Tem alguns exercícios e você tem aqui a redução de uma coisa que está entre 45 e 90 para uma coisa que está entre 0 e 45, tá certo?
se baseia nessa figurinha aqui, ó. Beleza? Faz essa figurinha também, né? Sai. Então a ideia é, vou marcar aqui onde é que está o 45, né? Aí se eu pegar um ângulo qualquer aqui, que tem mais do que 45, está no primeiro quadrante, mas é maior do que 45, aí é só você traçar, passando por aquele ponto ali, uma perpendicular aqui, ó, e obter esse carinha aqui. Esse aqui é o ângulo X. Aqui eu tenho um ângulo Y. Beleza? E aí o que que acontece? Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, ó. Deixa eu pegar assim. E esse triângulo, esse e esse. São dois triângulos iguais. Beleza? E aí qual é a relação entre o ângulo Y e o ângulo X? Ó, se esse triângulo é igual a esse, então esse ângulo aqui, ele também é igual a Y. Beleza? E aí note que quando você faz o ângulo X somado com o ângulo Y, o resultado é 90, né? Então, X mais Y é igual a 90, que é o π sobre 2. Beleza? Agora, qual é a relação entre os cossenos e os senos de x e de y? Aí você vai observar a seguinte coisa. Ó. Esse comprimento aqui, ele é o cosseno do y, certo? E esse comprimento aí é igual a esse comprimento aqui, que é o seno do x. Beleza? Então, o que é que você tem? É que o seno de x é igual ao cosseno de y. E qual é a outra relação? Quando a gente olhar agora para esse comprimento aqui, ele é o seno do y. E esse comprimento é igual a esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui, ele é o cosseno do x. Então, qual é a relação? É que o cosseno do x é igual ao seno de y. E aí, tendo isso e isso daqui, a gente vai ter aquelas coisas que a gente já sabia, né? Que a gente já conhecia de outra forma. Que é o seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x. E o cosseno de x é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Beleza? Simples assim. Certo? E aí daqui você vai tirar tangente, cotangente e etc. Beleza? Então, o capítulo era simplesmente isso. Redução ao primeiro quadrante é você tentar pegar um ângulo em qualquer dos quadrantes, que não seja o primeiro, né? E tentar obter um correspondente lá no primeiro quadrante, certo? E aí ver qual é a relação entre os senos e cossenos desse ângulo no primeiro quadrante com os senos e cossenos do ângulo que você tem. Tá certo? A partir também de uma relação, e você também vai usar, né, uma relação que existe entre os ângulos que está no primeiro quadrante e esse ângulo que está no outro quadrante qualquer aí. Beleza? Tranquila a ideia? Essas ideias é que vocês têm que entender. Por quê? Porque não se iludam achando que vocês vão ficar lembrando dessas coisas assim,
de forma decorada, certo? Quando vocês forem dar aula, por exemplo, quando vocês, quando aparecer alguém querem tirar alguma dúvida de função trigonométrica com vocês e etc. E aí chegar para você perguntando por alguma coisa relacionada a esse tópico, por exemplo, vocês têm que ter clareza da ideia, sabe? Para que você não tenha que ficar lembrando dessas relações como se fosse uma coisa decorada, porque não é decorando que você entende uma certa coisa, né? Tá certo? Beleza? Eu quero que vocês tenham entendido a ideia. E é isso que eu queria saber se vocês entenderam as ideias. Professor, deu para entender sim. Então, só para recapitular mesmo, então, se eu estou aqui no segundo quadrante, eu obtenho um correspondente assim, né? Certo? Se aqui é o x, o y é esse. E a relação é A essa soma dos aqui. dois é π. Isso. Se o ângulo está no terceiro quadrante, aí eu faço isso daqui. Se esse daqui é o ângulo x, esse é o meu y. E a relação é que o x menos y é igual a π. Eu acho até que é melhor pensar assim, ó, que o x é igual a π mais y, certo? Porque aí você vai usar o fato de que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse daqui, e aí você vê que o ângulo x ele é igual a π mais esse pedacinho aqui que é y, né? Beleza? E no Beleza. caso do quarto quadrante, você sobe a vertical aqui, ó. E aí, se esse ângulo todo aqui, ó, se esse ângulo todo é o nosso x, esse pedaço aqui é o nosso y, e aí esse y aqui é o mesmo aqui, e aí qual é a conclusão? É que o x mais o y é igual a 2π. Certo? Claro, isso é a relação entre os ângulos, né? Aí você tem que ver também qual é a relação entre os senos e cossenos, né? No caso do quarto quadrante, os cossenos serão iguais e os senos terão sinais contrários. Beleza? Na redução do segundo para o primeiro quadrante, os senos são iguais e os cossenos têm sinais contrários. Beleza? E no caso do terceiro para o primeiro quadrante, né, você vai ter tanto os senos com sinais contrários como os cossenos com sinais contrários, né? Tá certo? Beleza, né? Simples assim. E entenderam também a redução, né, desse 1/4 dessa redução, né, do 45 a 90 para o 0 a 45, né? Bom, e é isso daí, o capítulo, certo? E o resto é exercícios em que vocês vão usar todas essas coisinhas para, por exemplo, sei lá, calcular essa expressão aqui, ó, colocar tudo em função de tangente de x. Como que vai ficar isso daqui? Beleza?
Beleza, professor. Bom, e aí vocês fazem, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu quero comentar. Não tem nada não. Beleza? Então façam essas contas aí. Bom, em relação a funções trigonométricas, como eu disse, né? Não é a parte mais importante de todas aqui. Mas vamos lá. Nessa terceira parte de funções trigonométricas, ele vai começar então com o capítulo 8, que fala sobre funções circulares. Funções circulares são funções que meio que ficam se repetindo, de certa forma, tá certo? São as funções periódicas, beleza? Então vamos lá. Aqui ele só está definindo função mais uma vez, né? Definindo relação binária, definindo função. Eu não sei por que ele está fazendo isso, mas tá, né? E aí ele fala sobre funções periódicas. O que é uma função periódica? É, como eu disse, uma função que ela meio que começa a se repetir. Vamos dizer assim. Digamos que você tem uma função que de 0 até o 3, o gráfico dela é uma coisa assim, certo? Aí se ela for uma função periódica de período 3, eu vou definir o que é período, então significa dizer o seguinte, ó, que quando eu tiver do 3 até o 6, aqui novamente eu tenho um intervalo de tamanho 3, né? Aqui é um intervalo de tamanho 3, aqui é um intervalo de tamanho 3, certo? Então, o comportamento que a função vai ter nesse pedaço aqui é exatamente o mesmo que ela já tinha aqui, se ela for uma função periódica. Beleza? Então, o mesmo valor que ela tinha no zero, ela vai ter... Desculpe, aqui tem que ser aberto. Tem que ser aberto e assim. Pronto. Aí o que acontece? Ó, o valor que ela vai ter no 3 é o mesmo valor que ela tem no zero, já está estabelecido aqui. E aí, ao longo desse intervalo, esses valores aqui, eles vão se repetir. De modo que o que você vai ter no intervalo de 3 a 6 é o mesmo gráfico que você tem aqui. Certo? Então ficaria uma coisa meio que assim. Você fazer o desenho igual, né? E aí, no caso do 6 até o 9, outro intervalo de tamanho 3, o gráfico se repete mais uma vez. E por aí vai, certo? E se repete para o lado de cá também, continua se repetindo para cá. Isso é uma função periódica, tá certo? A definição mais formal, como que é? Aqui ele vai dar alguns exemplos. Está aqui um exemplo de função que o gráfico fica se repetindo, certo? Então note que o gráfico no intervalo de 0 a 1 ó, vai ser o mesmo no intervalo do 1 para o 2, o mesmo do 2 para o 3, o mesmo do 3 para o 4 e assim por diante, porque ela é uma função periódica de período 1. Tá certo? Beleza? E o que é, então, uma função periódica? Uma função periódica nada mais é do que uma função que satisfaz essa condição aqui. Ó. A gente vai dizer que f de a em b é periódica se existe um número positivo p, tal que essa igualdade aqui é verdadeira para todo x pertencente a A. Tá certo? Isso é o que vai me dizer que o gráfico da função vai ficar se repetindo. Vamos tentar interpretar isso daqui. Ó. Por exemplo, aqui eu digo que o P é igual a 3, certo? E aí a questão é a seguinte, ó. F de x
mais 3 é igual a f de x. Por quê? Vamos olhar. A ideia é assim. Se você pegar x aqui, por exemplo, aí você vai pegar esse x, a ele você vai somar 3, e aí você cairia aqui, certo? Aqui seria o x mais 3. Aí a ideia é que o valor que a função tem no x é o mesmo que ela tem no x mais 3. É claro que aqui o desenho não bateu muito, mas é porque eu que desenhei a coisa meio esquisita, né? Fazer o mesmo desenho não é a coisa mais simples do mundo, né? Isso aqui, ó, o f do x e o f do x mais 3 são iguais, certo? E aí, se eu fizer o f de x mais 3, se eu somar 3, novamente, eu vou ter aqui o f do x mais 6. E aí, no x mais 6, o resultado vai ser o mesmo. E assim vai, certo? A ideia é que quando a função é periódica, todos os valores que ela assume nesse pedaço aqui, ó, vão se repetir nos outros pedaços, tá certo? Os valores da função. Beleza? Por isso que o gráfico vai ficar o mesmo. Tá certo? É essa a ideia que passa isso daqui, ó. Beleza? Então, isso é a função periódica. Aqui ele vai falar sobre ciclo trigonométrico, definir o que é o ciclo trigonométrico, pegar uma circunferência de raio 1 e tal, e vamos lá. Outras coisas que a gente tem que definir no ciclo trigonométrico é que quando eu pego um número real qualquer, então se o ângulo, esse número real é o zero, então eu estou nesse pontinho aqui, tá certo? A partir desse ponto, aí o que acontece? Se o meu x for um número positivo, então eu vou percorrer essa minha circunferência no sentido anti-horário, percorrer essa circunferência de modo que a distância percorrida seja igual ao valor do x. Tá certo? É isso que ele está chamando aqui de percurso de comprimento x, sentido anti-horário. E aí, quando você andar um comprimento x ao longo dessa circunferência, você marca o pontinho correspondente, tá certo? E se o x for negativo, você vai fazer a mesma coisa, só que percorrendo a circunferência no sentido horário. É aquelas coisas que eu já tinha comentado em aula anterior, né? Esse ponto aqui vai corresponder ao x igual a zero, certo? Se x for positivo, então eu vou percorrer a minha circunferência no sentido anti-horário até que esse comprimento aqui seja justamente o valor de x, certo? E aí eu pego esse pontinho aqui. E se o x for negativo, eu percorro esse mesmo comprimento, só que eu vou percorrer ele no sentido horário, tá certo? E marcar o pontinho aqui. Marcado esse ponto, então veja, para cada número real que eu estou pegando, para cada número real x, eu estou associando um ponto nessa circunferência, beleza? Tranquilo? Aí, dado esse ponto na circunferência, aí eu vou ter o cosseno, o seno, voltei a tangente e voltei às outras coisas, tá certo? Então a gente está criando uma forma de relacionar um número real com... Estou pegando o número real x e associando a um outro número real
que é o cosseno e o seno, né? Só que a gente está vendo de forma geométrica, né? Como que é estabelecida essa relação. Beleza? Então, por exemplo, se x é igual a 1, então eu vou percorrer aqui um arco de comprimento 1, vou olhar esse ponto aqui, e aí esse carinha aqui, ele é o cosseno do 1, esse daqui é o seno de 1. Beleza? Se eu quiser saber quem é a tangente de 1, aí eu subo a vertical aqui. Aí esse tamanho aqui é a tangente do 1. Tá certo? Se eu quiser saber quem é a cossecante, aí faz o quê? Traça uma perpendicular aqui. Aí aqui vai ser a secante e a cossecante vai estar lá para cima, né? Não vai dar para desenhar aqui. Aqui estaria a cossecante. Ó. Aqui seria cossecante do 1. Aqui vai ser a secante do 1. E a cotangente vai estar onde? Na cotangente a gente vai traçar essa reta aqui. E aqui estaria a cotangente do 1, né? Beleza? E aqui a tangente. Enfim, compreenderam a ideia de como que funcionam, de como que são as funções trigonométricas, né? Para cada ângulo, para cada valor de x, você vai associar um número real por essa lógica aqui, vamos dizer assim, né? Por esse raciocínio, tá certo? Se o número real for positivo, você vai percorrer essa distância no sentido anti-horário, marcar o ponto e aí ver, né? O que é o cosseno, o que é o seno, a tangente, cotangente, secante, cossecante. Se o x for negativo, você vai percorrer essa distância x no sentido horário, marcar esse ponto e aí ver quem é o cosseno, quem é o seno e etc. Beleza? Então, por meio do seno, do cosseno e da tangente, você consegue criar funções aí, né? Certo? Para cada número real, você associa um outro. Bom, enfim. Aí essas funções é que vão ser as funções trigonométricas. Tá certo? E aí o que acontece? Ó, com relação ao círculo trigonométrico ainda, a gente vai ter as seguintes coisas. Por exemplo, isso aqui, ó, que é o seguinte. Digamos que eu peguei aqui um certo x. Isso correspondeu a um certo ponto P. Dado x, isso correspondeu a um certo ponto P. Beleza? Mas é o que acontece, ó. Se eu der uma volta completa, concordam que eu vou estar no mesmo ponto? Se a partir desse x eu der uma volta completa, né? Quando eu olhar quem é o x mais 2π, o ponto correspondente a andar x mais 2π é o mesmo ponto que eu obtenho percorrendo apenas x, né? Note que esse número aqui, ó, e esse, eles são diferentes, certo? Mas a esses pontos, a esses números aqui, eu estou correspondendo o mesmo ponto da circunferência, certo? Se eles correspondem ao mesmo ponto na circunferência, então o seno, o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante, certo? E a cotangente vão ser todas iguais. Beleza? Independente de qual é o valor do x, né? Porque para qualquer x que eu pegar, se eu der uma volta completa,
eu vou estar sempre no mesmo ponto da circunferência. Então, isso significa a seguinte coisa. Ó. Isso significa dizer que o seno do x mais 2π sempre vai ser igual ao seno do x. O cosseno também. Mesma coisa com tangente e com as demais razões trigonométricas. Certo? Por que que isso daqui sempre vai ser verdade? Aí eu vou repetir. Porque independente de qual é o ângulo que você tem inicialmente, se você der uma volta completa, que é somar 2π, o ponto da circunferência correspondente a esse número aqui é o mesmo ponto correspondente ao número x, certo? Beleza? Se eu andar x ou se eu andar x e der uma volta completa, eu vou estar sempre no mesmo ponto da circunferência. Se eu estou no mesmo ponto da circunferência, então senos, cossenos, tangentes e etc. vão ser todos iguais. Certo? Aí o que que acontece? Ó? O que é que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo, isso aqui é verdade para qualquer que seja o x pertencente a R, né? Isso aqui está me dizendo que a função seno é uma função periódica. Vou escrever embaixo aqui a definição de função periódica. Função periódica é o quê? É uma função que satisfaz essa. Quer dizer, conjunto A aqui, né? Satisfaz essa identidade aqui, para todo x que pertence ao domínio da função. Certo? E onde P é um certo número positivo. No nosso caso aqui, quem é o nosso P? É o 2π. Certo? Então, ó, aqui o que a gente tem é que a função seno é uma função periódica de período igual a 2π. A mesma coisa o cosseno. Certo? O cosseno também é uma função periódica de período 2π. A tangente também, a secante, a cossecante e a cotangente. São todas funções periódicas de período π. 2π. Beleza? Certo? Bom, isso vai ter algumas implicações, né? Elas serem periódicas. Aí vamos ver aqui. Ele vai fazer aqui, vai falar da função seno, né? Ele vai redefinir aqui a função seno, certo? A gente já sabe a definição da função seno, né? E ele vai tratar do gráfico. E aí o que é bom quando você tem uma função periódica? É que se você sabe qual é o período da função, basta você fazer o gráfico da função de 0 até esse período e depois ficar só repetindo o gráfico. Tá certo? Então, por exemplo, no caso da função seno, ele vai fazer o gráfico aqui, ó, no intervalo de 0 a 2π, usando alguns valores conhecidos, certo? Principalmente no 0, seno vale 0, no π sobre 2 ela vale 1, no π ela vale 0, em 2π ela vale 0, no 3π sobre 2 vale menos 1, e tem esses outros valores aqui, né? Tá certo? Vamos lá. Por que a gente tem essas coisinhas aí? Então, ó, o seno é o que a gente marca ao longo desse eixo, né? Então, se o x vale 0, seno de 0, 0. Se o x é igual a π sobre 2, o seno está valendo 1. Em
π está valendo 0, em 3π sobre 2 está valendo menos 1, em 2π, 0 de novo, né? Certo? Então, quando a gente for fazer o gráfico, então qual é a ideia? Eu vou pegar um intervalo de 0 até 2π, digamos que aqui é o 2π. Então, metade dele é π, metade da metade é o π sobre 2, e nesse pedaço aqui a gente vai ter o nosso 3π sobre 2, né? Então, o que acontece? Ó? No 0, seno vale 0. No π sobre 2, o seno vale 1. Digamos que aqui é 1. Vou marcar aqui o menos 1. Seno de π vale novamente 0. No 3π sobre 2, ela vale menos 1. E no 2π vale 0, né? Então, a função seno tem que passar aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? Então, ela vai ter que ser uma coisa assim. Mas, para fazer o gráfico um pouco de forma um pouco mais precisa, então a gente vai ter aqui, por exemplo, se o ângulo for de 45 graus, quem é seno de 45? Seno de 45 é o raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2 vai dar mais ou menos o quê? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4142 dividido por 2 vai ser mais ou menos aí 0. Vamos botar assim, 0,76, certo? É um pouco mais do que metade do 1 aqui, né? Então, se aqui é 1, aqui é mais ou menos meio, estaria por aqui assim, né? Então, o seno de 45 está aqui. O seno de 60, se for o π sobre 3, onde é que vai estar? O π sobre 3 vai ser algo por onde aqui? Deixa eu ver. Vai ser por aqui assim, né? Como é que não precisa de tantos valores assim, não, né? Oi, desculpe, aqui tem um negócio escrito aqui muito estranho, né? Não, tá certo. Tá certo. Acho que eu não preciso, né, do π sobre 3, né? Seno de π sobre 3, né? 45 de 60. Tá, mas de qualquer forma. Seno de 60 vale quanto mesmo? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é aproximadamente quanto? 1,7 alguma coisa, né? Então, a raiz de 3 sobre 2 vai ser o quê? Mais ou menos 0,85, né? Vai ficar uma coisa bem mais próxima do 1 ainda, né? Vou passar por aqui assim. O seno de 30. O seno de 30 vale meio, né? O seno de 30, digamos que o 30 está mais ou menos aqui. Se aqui é meio, por aqui assim. Então, tá ali. O seno vai fazer uma coisa assim. Certo? Deixa eu marcar ele de vermelho aqui. Pronto. Certo? E aí o que que acontece? Ó? E como é que vai ser o gráfico dele aqui? Aí você pode fazer aquelas coisas de redução do segundo quadrante para o primeiro. Certo? E chegar à seguinte conclusão, que nesse pedaço aqui, o gráfico vai ficar uma coisa assim. Certo? Porque, por exemplo, ó, o que que é o seno? O que que é o seno de 3π sobre 4? Concordam que
3π sobre 4 é um ângulo que está no segundo quadrante? Sim ou não? Quem é o 3π sobre 4? Pensa assim, né? Se o π sobre 4 corresponde ao quê? 45. Então 3π sobre 4 vai ser o quê? 135, né? Certo? 135 você também pode pensar como sendo 90 mais 45, né? Até porque, né, 3π sobre 4 é a mesma coisa que π sobre 4 mais 2π sobre 4. 2π sobre 4 é π sobre 2, então 3π sobre 4 é 90 mais 45, né? Então você está no segundo quadrante, certo? Então você tem aqui 90, eu vou pegar mais 45. Esse daqui é o nosso 135. Tem alguém com o microfone ligado aí. Então esse é o nosso 135, certo? Aí o que que acontece, ó? Redução ao primeiro quadrante. Quem que é o seno de 135? Vai ser o mesmo que o seno de 45, né? Beleza? Então, se aqui é o 45, o de 135, mesmo valor. Certo? Beleza? Bom, aí por aí vai. Enfim, não quero chegar nesse detalhe não. O gráfico é esse aqui. Certo? E aí, no caso, nesse pedaço aqui, o gráfico vai ficar assim. Aqui a gente vai estar no terceiro quadrante. O que acontece no terceiro quadrante, com a função seno, é igual a tudo o que acontece no primeiro, só que com sinal trocado, né? Lembram? Ó, se eu estou no terceiro quadrante, o que vai acontecer com o seno do x é igual ao que acontece no correspondente lá no primeiro, só que trocando o sinal, né? Se aqui está negativo, aqui está positivo. Beleza? Então, os mesmos valores que a função seno assume aqui, ela vai assumir aqui, só que invertendo o sinal. Beleza? E o que mais, ó? Como que vai ficar o gráfico da função seno nesse pedaço aqui, que é o quarto quadrante? Ó, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que que acontece no quarto quadrante? Vai ser, de novo, né, o mesmo que acontece... Uai, peraí. Deixa eu ver se eu falei alguma besteira. No terceiro quadrante, o que acontece com o seno é mesmo que é o mesmo que acontece no... Ah, não, peraí, tem uma coisa, né? Eu falei que o que acontece no terceiro quadrante é o mesmo que acontece no primeiro, trocando só o sinal do seno, mas tem uma coisinha que é a seguinte, né? No primeiro quadrante, à medida que o ângulo vai aumentando, o seno vai aumentando, né? Certo? E no terceiro quadrante, à medida que o ângulo vai aumentando, o cosseno vai diminuindo, né? Então é por isso que ele está para baixo aqui, né? Esse desenho aqui é o mesmo que esse, só que está de cabeça para baixo, né? Porque enquanto aqui ele vai subindo, aqui ele vai descendo, né? Certo? Já no quarto quadrante, o que é que vai acontecer? No quarto quadrante, os valores do seno no quarto quadrante são os mesmos do primeiro, com sinal trocado, né? Só que dessa vez, no primeiro quadrante, enquanto a função seno vai crescendo, no quarto quadrante ela vai crescendo também, né? Certo? Então,
o desenho que vai aparecer aqui é o mesmo que aparece aqui, crescendo, né? Certo? Vai ficar isso aqui, ó. Eu não sei se está ficando claro. Talvez não, porque, sei lá, meio esquisito aqui. Esse é o desenho. Beleza? Da nossa função seno. E aí, no caso do 2π até o 4π, qual que seria o desenho? Aí você vai repetir todo esse desenho aqui. Certo? Tá quase o yin yang aqui, né? Certo? É só repetir esse desenho. Então, aqui tem um intervalo de tamanho 2π. Aqui eu vou pegar o 3π. Aqui seria o 5π sobre 2. Acho que aqui é 7π sobre 2. E aí é só repetir o desenho. Nesse ponto, vale o mesmo que aqui. Nesse ponto aqui, ela vai valer o mesmo que vale aqui. Então, vai dar 1 aqui. Vai ser 0 aqui. Menos 1 no 7π sobre 2. Vai ser 0 no 4π. E aí o desenho vai ficar assim. Beleza? Pro lado de cá, a mesma coisa. E se a gente continuar pro lado de lá, também. Tá certo? Enfim. É uma coisa até meio chata de ficar explicando, porque não tem nada de, digamos assim, de realmente interessante para ter que ficar dizendo, sabe? E se vocês não perguntarem nada, aí é que eu não vou achar mesmo que tem nada interessante aqui para dizer. Porque não tem muito exatamente dúvida para ter aqui, sabe? Assim, nossa, ele falou uma coisa ali que eu não entendi. Sei lá. Sei não. Enfim, o gráfico fica esse daqui, certo? Aí ele vai fazer a mesma coisa com o cosseno, vai fazer a mesma coisa com a tangente, com a secante, com a cossecante, com a cotangente e por aí vai, certo? Então, no caso aqui, por exemplo, ele está fazendo com quem? Com o cosseno. Aí ele vai redefinir o cosseno, vai traçar o gráfico no intervalo de 0 a 2π, certo? Usando alguns valores aí. E o gráfico completo é só usar a periodicidade. Depois ele vai fazer com a tangente, certo? Vai fazer o gráfico usando alguns valores, certo? De 0 a 2π, o gráfico é esse. Beleza? Aí vai fazer cotangente, depois vai fazer secante, depois cossecante. Certo? E aí vocês façam os exercícios lá e quando tiver alguma coisa para perguntar, pergunta, né? Porque pelo menos nas últimas semanas tá meio estranho, né? Vocês não perguntam muita coisa, não comentam quase nada, principalmente no grupo. Parece até que esqueceram que estão cursando matemática básica também. Enfim. Enfim. Transformações. Esse capítulo de transformações é o capítulo em que ele vai trazer as fórmulas de seno e cosseno da soma, da diferença e outras coisas. Tá certo? Aqui ele traz uma dedução para cosseno da soma e para seno da soma, que é uma demonstração bem interessante. Certo? São deduções para as fórmulas de adição aí. Cosseno da soma, como é que ele vai fazer? Qual é a ideia? Deixa eu fazer. Eu acho que é melhor fazer no tablet, porque pegar a figura pronta. Pegar a figura pronta nem sempre é bom também, né? Fazer a figura juntos aqui ao invés de ter que explicar a figura que já tem. Qual é a ideia?
Digamos que você tem aqui um ângulo A e tenha um ângulo B. Aí você quer calcular, digamos que aqui é A, e aí você tenha um outro ângulo B, beleza? Então, no total aqui, eu tenho o A mais B, certo? E eu estou querendo saber, ó, quem é o cosseno de A mais B ou quem é o seno de A mais B, beleza? Eu quero tentar obter cosseno de A mais B e seno de A mais B em função de senos e cossenos de A e B. Então, qual vai ser o raciocínio que ele vai usar aqui? Ó? Ele vai pegar, tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? E esse outro ponto aqui. Ele chamou os pontos, deixa eu colocar que nem ele colocou lá no livro. Esse daqui é um ponto que ele está chamando de A, aqui é um ponto P, aqui é um ponto Q, certo? Aí qual vai ser o raciocínio? Eu vou pegar o mesmo ângulo B e vou escrevê-lo. A partir do ponto A, eu vou colocar esse mesmo ângulo B aqui, certo? Beleza? E aí eu vou marcar, então, um ponto aqui, que é um ponto que ele está chamando de R no livro. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu só renomear umas coisas aqui. Isso aqui corresponde a um ângulo A, isso aqui corresponde a um ângulo B. E esse ângulo aqui corresponde a menos B. É a mesma medida B, só que está no sentido horário, né? Então, qual é a ideia? Ó? Se você pensar em termos desse arco completo aqui, ó, esse arco ele é igual a o arco correspondente a A mais B, certo? E esse arco aqui, ó, ele tem a mesma medida que o arco correspondente a A mais B, sim ou não? Sim, Ó, professor. pense na medida, né? Se isso aqui mede B e isso aqui A, então a medida desse arco é A mais B. A medida desse outro arco também é A mais B. Se são arcos iguais, então essa distância, ó, aqui e essa outra distância aqui, elas necessariamente são iguais. É claro, não está igualzinha a distância aqui no desenho que eu fiz, porque aí o problema está em quem desenhou, né? Eu é que não desenhei bem, certo? Mas se esse arco aqui e esse tem a mesma medida, então essas distâncias que eu marquei aí, elas são iguais, certo? Ou seja, a distância do ponto P até o ponto R é igual à distância do ponto A até o ponto Q. Beleza? E aí, o que é cada um desses pontos aí? Aí vamos lá. Primeira coisa. Quem é o ponto P? O ponto P vai ser um ponto cujas coordenadas são o quê? Se aqui é o ângulo A, então a coordenada x dele é cosseno de A e a coordenada y é seno de A, beleza? Então esse é o nosso ponto P. Quem é o nosso ponto Q? O ponto Q, ele vai ser um ponto cuja primeira coordenada vai ser o cosseno de A mais B, né? Que é esse ângulo todo aqui, ó. É o cosseno de A mais B, e a segunda coordenada dele é igual ao seno de A mais B, certo? E o ponto R, quem é? O ponto R
vai ser um ponto em que a primeira coordenada aqui vai ser igual a cosseno de menos b, e a segunda coordenada vai ser seno de menos b. Beleza? Só que aí tem uma coisa, ó. Cosseno de menos b é igual a cosseno de b, certo? Certo? E seno de menos b é igual a menos seno de b, certo? Seno de menos b é igual a menos seno de b. Então, aqui a gente tem as coordenadas dos três pontos, certo? E aí eu preciso ainda da coordenada do ponto, das coordenadas do ponto A, né? Que é 1, 0. Beleza? E aí o que que acontece, ó? Distância de P até R igual a distância de A até Q é essa conta que ele vai fazer aqui, ó. Aqui ele está calculando a distância de A até Q, e aí está deduzindo o Q, e ficou igual a isso. Certo? Ele está calculando a distância ao quadrado, só para não escrever a raiz aqui, sabe? E outra coisa, né? Se as distâncias são iguais, a distância ao quadrado é igual, né? Os quadrados das distâncias são iguais. Aqui ele está desenhando, aqui ele está fazendo a conta da distância de P até R. Aí ele vai deduzir que é igual a isso aqui, ó. Então qual é a conclusão? Como as distâncias são iguais, então essas duas expressões em amarelo aí são iguais, certo? E da igualdade aqui, você tem essa formulazinha aqui. Compreenderam? Ideia é bem simples, né? E aí, para você obter o cosseno da diferença, basta você trocar no cosseno da soma, né, trocar o b por menos b. Por quê? Cosseno de a menos b é igual a cosseno de a mais menos b e aplicar a fórmula que você obteve acima. Professor, Diga. sobre essa demonstração, eu tinha visto uma outra, bem um pouco diferente, que era usando os triângulos. Não, tem várias demonstrações diferentes. Várias mesmo. Certo? Só que nessas demonstrações que você deve ter visto, usando triângulos, lá tem umas restrições. Que nessa demonstração aqui não tem. Quais são essas restrições? É que lá os ângulos, se eu não me engano, os ângulos A e B, a soma tem que ser menor do que 90, para que você tenha, eu acho que menor do que 90 ou é menor do que 180, porque você precisa ter triângulos, né? Então os ângulos não podem ser arbitrários, né? Para poder interpretar geometricamente. Sacou? Ok. Tem esse detalhe. Nessa demonstração aqui você não tem exatamente essa restrição, certo? Beleza? E aí, tendo, né, o cosseno da soma, você faz o cosseno da diferença. E aí, para você obter o seno da soma, você vai usar o quê? O fato de que o seno de uma coisa é igual ao cosseno de π sobre 2 menos essa coisa, certo? Beleza? E aí, se o seno de A mais B é igual ao cosseno disso, aí você vai transformar isso daqui em cosseno de uma diferença. Cosseno da diferença você já sabe como que é, aí aplicou a formulazinha, certo? E aí depois, ó, o que que é isso daqui? Isso é justamente seno, beleza? E isso aqui é justamente cosseno. E aí você chega nessa expressão, Sim, professor. certo? Essa é uma forma de deduzir, certo? Existe uma forma de você deduzir isso aqui diretamente também. Beleza? Mas vamos lá. E aí, seno da diferença. Se você já tem o seno da soma, seno da diferença é fazer igual
a dedução do cosseno da diferença, né? E no caso da tangente, tangente da soma. Tangente da soma aplica essa relação. Aí, para cada uma dessas coisas aqui, você vai aplicar a fórmula correspondente. Beleza? Escrevendo tudo isso aí dessa forma. Desculpe, dessa forma aqui. E é o que é que faz? Você vai dividir tanto o que está em cima como o que está embaixo por cosseno de A vezes cosseno de B. Ao fazer isso, algumas coisas vão simplificar. Como, por exemplo, ó, quando eu fizer esse cara dividido por esse, o cosseno do B vai simplificar, certo? Quando fizer esse cara dividido por esse, o cosseno de A vai simplificar. E assim por diante. O que é que vai sobrar? Depois de simplificado várias coisas aí, está sobrando ó, seno de A sobre cosseno de A, seno de B sobre cosseno de B, e aqui está sobrando seno de A sobre cosseno de A vezes seno de B sobre cosseno de B. Ou seja, aqui em cima eu tenho o tangente de A, que é esse cara aqui. Tenho a tangente do B, que é esse cara aqui, certo? O seno do B sobre o cosseno do B. E aqui embaixo eu tenho, isso aqui é o nosso 1. Esse menos daqui é o menos que está aqui. Tangente de A é esse cara. E essa tangente de B é esse daqui. Então, ó, tangente de A mais B, você consegue obter essa formulazinha aqui. Tá certo? E aí, tangente da diferença, mesmo raciocínio. Tangente de A menos B igual a tangente de A mais menos B. Aplicou, chegou nessa formulazinha aqui. Beleza? Então, ó, o menos que aparece aqui, vai aparecer aqui, ó. E quando é mais, aqui é mais aqui, ó. Certo? Esta é a ideia. E cotangente aí nem precisa, né, de cotangente. Cotangente é... A menos que você queira escrever a cotangente da soma em termos de cotangente, quando você fizer uma conta semelhante à tangente da soma, você vai chegar nessa formulazinha. Você vai chegar nessa formulazinha aqui, certo? Ok? Que são fórmulas que, assim, o ideal não é vocês decorarem essas coisas, certo? Essas formulazinhas aqui. Não decorem isso. Tentem entender como é que você obtém essa fórmula. Tá certo? Porque se você entender isso, consequentemente, e não como objetivo, consequentemente, você vai ter ela de cor, sabe? Você vai lembrar dela. Mas não porque lembrar era o seu objetivo, mas porque você entendeu de onde ela vem. E aí por isso ela está mais segura na memória. Tá entendendo? Essa aqui é a ideia. Então foquem em entender como obter a fórmula e não em decorar a fórmula. Beleza? E aí seguem exercícios e é isso daí, ó. Tome exercício, exercício, exercício. E aí vai ter as fórmulas de multiplicação que eu deixo para comentar na aula de quarta-feira, certo? Mas que não tem nada demais. Não tem nada demais, não. Beleza? Por exemplo, para obter cosseno e seno de 2A, é só você usar a fórmula do cosseno da soma ou seno da soma, né? Que você obtém essas coisinhas. Beleza? Mesma coisa para tangente e etc. Tranquilo? No caso de tangente de cosseno de 3A, seno de 3A, tangente de 3A também. Inclusive, depois eu vou mandar para vocês um link da palestra do professor Carlos Gomes
que é daqui do Departamento de Matemática da UFRN, em que ele falou sobre polinômios de Chebyshev, que tem tudo a ver com essas coisinhas aqui, certo? Com cosseno de NA ou seno de NA. Beleza? Aí tome exercícios. E aí, enfim, né? Vai ter outras formulazinhas aí que a gente vai deduzir na próxima aula. Certo? A dedução dessas outras fórmulas que eu vou fazer já servem como exercício para manipulação dessas coisas para dedução de fórmulas, tá certo? Bom, enfim, eu acho que eu vou terminar a aula por aqui, porque só falta 3 minutos mesmo, não dá para começar nenhuma outra coisa. Mais interessante, então, tenham todos aí uma boa tarde, até quarta-feira e tchau para vocês, viu? Valeu, professor. Até a próxima. Ok, professor. Até a próxima. Tchau, pessoal.